Que bom então nós estarmos aí nesse início de ano, poder ouvir, né, um cântico, poder cantar, né, esse cântico em que nós declaramos que Deus é Deus, não importa o que aconteça, né? Eu recebi até alguns memes, algumas piadas, né, que parece que é meio difícil as pessoas largarem mão do ano de 2020, porque algumas coisas estão muito parecidas, né? Então é um desafio para todos nós nos sentirmos verdadeiramente dentro de um ano novo, dentro de um momento que é bem mais psicológico, né? Bem mais simbólico, no sentido de que quando termina um ano, começa um outro, parece que coisas novas se apresentam. Nós temos visto isso tão pouco, mas nós podemos renovar, não só na virada de um ano, mas todos os dias, a todo momento, em todo momento, as nossas vidas diante do Senhor, através da sua palavra. Então, isso aí sim é um privilégio para todos nós, estarmos aqui nessa tarde e noite, né, juntos para poder prestar culto ao Senhor e poder nos debruçar sobre a sua palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos, dentro da temática, né, que está sendo proposta para nós, né, guiados pelo Senhor, e o pastor Alberto trouxe aqui um fato acontecido com o meu amigo Naum, né? Quando tem amigo a gente chama nem de pastor, chama logo pelo nome, né? Então, em que ele se perdeu e tinha esquecido o GPS, né? E a sua esposa, ele estava um pouco chateado por ter perdido o GPS, e a sua esposa então disse: calma, nós somos guiados pelo Senhor. E coincidiu, né? As palavras iniciais aí, GPS. Então, bom é sermos guiados pelo Senhor. E aí eu gostaria de ler a genealogia de Jesus Cristo, mas eu gostaria que você lesse esses nomes imaginando alguém por trás, né? Alguns conhecem, né, alguns personagens, algumas pessoas que estão aí presentes, mas a maior parte dos nomes nem são conhecidos, não sabemos, não há uma pesquisa nem referência bíblica a respeito do que tem em suas vidas, né, do que se passou. Mas vamos ler esses nomes como quem lê assim, alguém que acertou, alguém que errou, alguém que teve família, alguém que conquistou coisas na vida, que passou por reveses, passou por vitórias, enfim, né, por sentimentos, por perdas, né, por ganhos. Então, vamos ler nessa perspectiva, né, a genealogia de Jesus Cristo, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe. De Raabe a Boaz, Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Né? Vamos orar e vamos pedir a Deus que esteja nos dirigindo, nos falando ao coração, através da genealogia de seu Filho Jesus Cristo. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por Tua bondade, obrigado por estarmos aqui diante de Ti. Obrigado, ó Deus, por esse momento de culto, cada um na sua casa, cada um participando, ó Deus, desse momento em família, talvez só, mas todos, ó Deus, com o coração diante de Ti. Que a Tua graça, ó Deus, seja com cada um e que nesse instante o Senhor nos fale ao coração através da palavra
do Senhor, né? Trazendo então a ideia do guiados pelo Senhor, eu trago aqui a memória, né, uma história de uma pessoa aqui de Recife, né, que uma vez conversando com o meu primeiro pastor lá de Fortaleza, né, pastor Paulo Seabra, ela foi se aconselhar com ele, né, e ela disse que ele é como se ele tivesse percebido que ela estava um pouco ansiosa, e ela disse para o pastor Paulo que gostaria muito de saber qual era o plano de Deus para a vida dela. Porque ela queria conhecer, estava um pouco ansiosa por conhecer então qual era o plano do Senhor para a sua vida. E aí o pastor Paulo fez lembrar, perguntou a ela se ela conhecia o Salmo 119, 105, né, que diz assim, e ela lembrava e disse, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí aquele pastor Paulo disse para ela, olha, aquela lâmpada era colocada, na verdade, nos pés dos pastores que caminhavam ali à noite, e na medida que ele dava um passo, a lâmpada ia sempre iluminando ali um passo, ou 2 ou 3 no máximo à frente. Você parece que está querendo um holofote para colocar assim sobre a cabeça e enxergar todo o caminho. Mas na verdade aquela lâmpada era para caminhar a cada dia na presença de Deus. Na expressão do Salmo, né, numa expressão pastoril, numa expressão agrícola, né, da noite, de uma linguagem bem agrícola, então, é que o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De modo que nós podemos nos sentir guiados pelo Senhor a cada dia, a cada momento. Eu não sei como você se planeja para as viagens, né? Para as viagens turísticas, para os passeios, sobretudo quando eles se delongam, né? São alguns dias, é mais distante. Tem gente que não se planeja de jeito nenhum, né? Vai na coragem, né? Na cara e na coragem, sabe dos recursos que tem e vai. Tem gente que se planeja ali um pouco, e tem gente que se planeja tanto, que parece que o caminho está tão feito, o trilho, né, que é difícil você viver alguma coisa nova, alguma coisa do que não foi planejado. Né? Eu particularmente sou daqueles que planejam em parte. Eu gosto de deixar espaço para a surpresa, né? Para o novo, para o inusitado, para as boas surpresas. Né? O texto lido na genealogia de Jesus Cristo fala de uma história de quase 2000 anos. E que nós podemos, de um modo diferente, olhar no todo. E perceber a manifestação do amor de Deus, perceber aquilo que o Senhor nos fala através de seu Filho Jesus Cristo, perceber a respeito do Evangelho de nosso Senhor e assim compreender alguns elementos importantes para a nossa caminhada, alguns elementos importantes para nós de fato nos sentirmos guiados pelo Senhor. E aí eu gostaria de pensar, né, que uma genealogia não é simplesmente nomes soltos, aleatórios, não é simplesmente números de pessoas. Eu já testemunhei que quando eu tentei, comecei me programei de ler o Novo Testamento pela primeira vez, e aí eu quis ler, fui orientado a ler a partir do Novo Testamento, e eu escolhi então ler a partir de Mateus, né, bem no início aqui, no sentido da sequência mesmo dos livros, né? E eu só fui conseguir dar continuidade na terceira vez que eu tentei, porque na primeira vez eu fiquei logo na genealogia. Achei isso aqui extremamente sem sentido. Na segunda vez eu ainda fui até o capítulo 10. Aí na terceira vez eu fui perseverante e me propus naquele ano de ler o Novo Testamento todinho ao longo do ano. Mas a primeira vez eu emperrei aqui na genealogia. Mas quantos nomes, quantos significados tem aqui por trás de cada vida, de cada experiência trazida aqui. Nesses dias de pandemia, eu ouvindo uma música de um compositor e cantor paraibano, né, ele compôs uma música muito interessante, ele deu vida
a pessoas, eu não sei se pessoas reais ou ele criou personagens, né? Pessoas que tinham partido por conta da pandemia. Ele disse assim: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. E aí ele dá vida a alguns nomes, né? André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro com todo o amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. E Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Por trás de cada nome, por trás do meu nome, por trás do seu nome, existe tanta beleza, tanto significado, tanta vida. E Jesus então, Mateus, ao registrar a genealogia, nós podemos assim olhar de cima, vai nos falar de alguns elementos então que vão nos ajudar a perceber a beleza do Evangelho a partir desses nomes. E aí eu gostaria de destacar aqui aquilo que Mateus traz como sendo o nome das mulheres. Nós temos aqui citados nessa genealogia, pelo menos, 3 nomes de mulheres ditas errantes. Uma é Tamar, que no verso 3 vai dizer assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. No verso 5 vai dizer assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Depois vai falar que Davi gerou Salomão a partir de Batseba, mulher de Urias. Desses nomes aqui, tirando Ruth, as outras 3 são ditas mulheres errantes. E são mulheres. E é interessante a escolha desses nomes, principalmente esses nomes dessas mulheres errantes, porque de algum modo o Senhor vai nos falar que o Evangelho, ele é acolhedor. O cuidado de Deus para conosco é a tal ponto que ele inclui aqui, em primeiro lugar, mulheres. E no caso também, mulheres errantes. Tamar, que a partir de Judá, né, gerou a Pérez e a Zera. Tamar, na verdade, era casada com o filho mais velho de Judá. E este veio a morrer. E aí, pela lei do levirato, ela tinha a possibilidade de trazer descendência a Judá. E aí, ela então passou a viver com o segundo filho de Judá. Mas esse não queria ter filhos, e o Senhor então, de algum modo aqueles 2 não vingaram e não puderam viver. E aí Judá então ofereceu a ela, disse que quando crescesse, o último filho dele ficaria com ela para poder suscitar a descendência, juntamente com Tamar. Mas ela tardando, ela percebendo que aquilo ali estava tardando, ela se fez de meretriz, e sem que ele soubesse, ele a possuiu. E aí Judá de Tamar teve a Pérez e a Zera. Raabe, a prostituta, que lá no livro de Josué vai relatar que protegeu os espias ao entrar na terra prometida. E vai também ser referência lá no livro de Hebreus, que vai dizer que pela fé, Raabe, a prostituta, protegeu então esses espias. E Batseba, que sendo objeto do desejo de Davi, e Davi também sendo uma pessoa errante naquela situação, sendo casada com Urias, se relacionou então com Davi e ali teve Salomão. E essas mulheres então fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. É interessante perceber o acolhimento que Jesus tem para com as mulheres. A mulher samaritana, quando estava ali no poço, Jesus disse: dá-me de beber desta água. Ela disse assim: Senhor, como é que sendo tu judeu, falas comigo que sou mulher
samaritana. Aliás, nos parece que, não só na época de Jesus Cristo, a mulher era desprestigiada, não só na época de Jesus Cristo, a mulher era objeto do poder autoritário masculino, mas nós estamos ainda vivendo um tempo em que, infelizmente, as notícias são muitas a respeito de violência contra a mulher. E Jesus, então, privilegia na sua genealogia, Mateus privilegia aqui com uma intenção de transmitir uma mensagem para nós, de que essas mulheres, ainda que errantes, umas sim e outras não, como por exemplo, Ruth, que sendo uma mulher não judia, faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ruth era casada com Noemi, casada com o filho de Noemi, e esse filho veio a falecer. E ela então teve o direito de casar-se com Obed, aliás, com Boaz. E de Boaz nasceu Obed, e de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi. Portanto, são pessoas que, ou errantes, ou pessoas por não serem judias, o fato de estarem na genealogia nos mostra então que o Evangelho ele é acolhedor, que o Senhor é amoroso e é perdoador para conosco. Há uma tendência nossa, por exemplo, de olhar para a história de Davi, e parece que os nossos olhos que buscam o ideal, sempre olham para Davi como apenas o Davi menino, o Davi que suplantou Golias, o Davi que foi capaz de ter com muita paciência enfrentar Saul, o Davi que começou a ganhar guerras e foi se firmando como rei de Israel, e temos dificuldade de perceber Davi como aquele que também errou. Mas o Senhor é aquele que perdoa, é aquele que acolhe, é aquele que não leva em consideração aquilo que você fez, uma vez que você, colocando diante dele a sua vida, o seu pecado, colocando diante dele o seu coração, vai poder dizer como Davi disse no Salmo 51, que é um coração contrito, Deus não desprezará. De modo que pessoas errantes como essas mulheres, inclusive também a pessoa de Davi, e Ruth não sendo uma mulher judia, faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Portanto, essas mulheres, Davi e Ruth, essa mulher não judia, nos fala que o Senhor é o Senhor do perdão, que o Senhor é sobre as nossas vidas, Deus amoroso. João 3,16 sempre vai nos inspirar muito, quando ali diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, somente a partir da pessoa de Jesus Cristo, é que o homem de qualquer época, de qualquer lugar, de qualquer cultura, ele pode ter um encontro espiritual, ele pode ter um encontro com o Senhor, ele pode ter um encontro com Deus, ele pode ter um encontro com aquilo que há de mais sagrado, que há de mais especial, que é Deus e que se revela em seu Filho Jesus Cristo. A genealogia nos dá essa capacidade de olhar de cima, quase 2000 anos de história, e perceber que existem algumas representações aqui muito importantes e que nos falam o coração. E quando nos diz que o Evangelho é acolhedor, vai nos dizer que nós podemos nos deixar guiar pelo Evangelho acolhedor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez os discípulos começaram a sair de perto de Jesus Cristo, e Pedro ficou ali por perto, e aí Jesus indaga: Pedro, e tu não vais também? E ele disse: Senhor, a quem irei eu, se tu é quem tens as palavras da salvação? Portanto, se queremos nos deixar ser guiados pelo Senhor, nós precisamos compreender, nós haveremos de compreender, nós haveremos de nos deixar ser persuadidos, de nos deixar ser tocados pelo Espírito de Deus, no sentido de perceber que o Senhor está nos abraçando, que o Senhor está nos perdoando, que o Senhor está nos acolhendo. Quão mais seguro é quando você viaja, e você viaja em paz, na certeza de que o Senhor, soberano Deus,
Ele cuida da sua vida e Ele cuida do curso da sua caminhada. Como nós cantamos aqui, Ele é Deus. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós pensamos. Mas eu garanto para você uma coisa, que Deus vai estar sempre presente. A palavra de Deus vai nos dizer, porque nunca te deixarei e nunca jamais te desampararei. Por isso afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, quem me poderá fazer o homem? O Evangelho é acolhedor e a genealogia de Jesus Cristo nos fala ao coração quando nós olhamos para a vida dessas mulheres, quando olhamos para a vida de Tamar, de Raabe, de Batseba, ainda que errantes, ainda que como todos nós, pecadores, pecadoras. Quando nós olhamos para a vida de Ruth, que não sendo uma mulher gentia, mas que fez parte dessa genealogia, mostrando o amor universal de Deus. Quando nós olhamos para a mulher samaritana, que além de mulher, além de samaritana, ou seja, não judia, muito provavelmente também era uma prostituta. E assim o Senhor acolheu aquela mulher. Portanto, o Evangelho é Evangelho de acolhimento, de perdão, de amor, de reconciliação entre judeus e gentios, de reconciliação entre nós e o Senhor. Outro elemento importante na genealogia de Jesus Cristo, e aí na parte final ele vai dizer assim, na parte final do texto lido, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. E aí eu gostaria de usar essa expressão, de buscar nessa expressão, de Davi até ao exílio na Babilônia. O exílio é um momento crítico na vida do povo de Israel. É um momento tão delicado na vida do povo de Israel, que um determinado comentarista ele apontou que, bem que poderíamos dizer aqui, não até o exílio, mas até o tempo da deportação. O povo de Israel, apesar de receber sempre mensagens do Senhor através dos profetas, apesar de receber sempre mensagens que o chamavam para colocar Deus em primeiro lugar, para adorar o Senhor e não a outros deuses, o povo muitas vezes insistiu em se afastar dos caminhos do Senhor e como castigo corretivo, como consequência dos seus pecados, o povo foi deportado para a Babilônia e ali ele viveu o exílio. Acontece, meus irmãos, que o exílio, ou qualquer momento de correção nas nossas vidas, até quando nós estamos sendo corrigidos, mesmo que nós não sejamos aqueles errantes, mesmo que não tenhamos um pecado notório para poder dizer assim, eu estou errando porque eu fiz isso de errado, até porque circunstâncias acontecem na vida, e muitas vezes nos colocam no deserto, nos colocam no exílio. Mas o exílio pode ser um lugar de muita riqueza, pode ser um lugar de muito aprendizado, pode ser um lugar de ressurreição, pode ser um lugar onde coisas novas podem surgir dentro de nós, e boas. E o povo de Israel experimentou o exílio, que eles não queriam aquele tempo todo, cerca de 70 anos ali na Babilônia. Mas foi ali na Babilônia que aquele povo prosperou também. E foi ali na Babilônia que aquele povo caminhou e prosperou com as suas propriedades, as suas casas, as suas famílias. De modo que uma outra geração já estava voltando bem mais na frente para poder ocupar novamente Jerusalém. Mas eles aprenderam muito ali. Ali conta a história, por exemplo, Jeremias, o profeta sofredor, vai falar ali de quando Deus o falou, quando ele entrou na sala do oleiro. E ele viu ali o oleiro amassando barro. E quando a coisa estava se transformando num bonito vaso, alguma coisa tinha ali que o vaso se perdia nas mãos do oleiro. E ali ele voltava a refazer. Porque muitas vezes nós precisamos tirar as pedrinhas, tirar os fiapos, tirar as raízes, tirar as coisas que atrapalham
o oleiro de estar nos moldando, de estar moldando o barro e fazendo um belo vaso de barro. Foi ali então no exílio que o povo de Israel viveu grandes experiências. Você já passou por um exílio? Você já passou por um deserto? Quem não passou, né? Quem já não viveu um grande conflito? Quem já não passou por uma experiência de dar frio na espinha dorsal? Quem já não passou por uma experiência de sentir o amargo da morte? Mas essas experiências são importantes, porque elas nos trazem muitas vezes grande aprendizado. Aliás, a obra de Cristo na cruz é uma obra em que Jesus pede para que nós estejamos nos arrependendo. É uma oportunidade de mudança de pensamento, mudança de rumo na vida. E muitas vezes é no nosso exílio, é no nosso deserto, que Deus fala ao coração. Quantas vezes, nos momentos bons, nós ficamos meio que distraídos, e aí se faz necessário um momento em que nós somos como que fustigados, somos para poder despertarmos-nos diante das situações. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que em tudo, o apóstolo Paulo diz, em tudo ele estava contente, tanto sabia estar na situação de carência como na situação de abundância. De tudo ele tinha experiência, de modo que ele não lançava fora o momento do deserto, o momento do exílio, o momento da carência. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai nos dizer a respeito de revelações que ele recebeu do Senhor muito especiais, e que para que ele não se orgulhasse com aquelas revelações, ele recebeu um espinho na carne como mensageiro de Satanás. Por 3 vezes ele orou para que aquele espinho na carne saísse. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse então, o apóstolo Paulo, que ia se gloriar muito mais nas fraquezas, para que repousasse sobre ele o poder de Deus. Na genealogia nós percebemos que até o exílio, depois do exílio, muita coisa aconteceu. Quantos reis, a maior parte errante, outros menos, estiveram ali presentes naquela história? Alguns reis logo depois do exílio. O povo de Israel ali com o profeta Jeremias e outros profetas, trabalhando o povo para poder o povo voltar para Jerusalém. Mas o exílio, o deserto, é um lugar de grande aprendizado, e nós podemos também nos sentir guiados pelo Senhor, quando nós percebemos que Ele está nos corrigindo. Um homem sem correção, uma criança sem correção, é uma pessoa perdida. Aliás, vivemos uma sociedade da falta de limites. Uma sociedade em que, durante muito tempo, os limites eram extremos. Isso causou adoecimento. Mas hoje, o adoecimento que vivemos na nossa sociedade é exatamente a falta de limites, de lei. Não falando lei do legislativo, não. Nós temos até muitas leis, falta cumpri-las. Eu estou falando da lei internalizada lá dentro de nós. Da lei que faz com que eu olhe para o meu próximo e não o mate, não porque na lei está escrito não matareis, mas porque eu tenho amor por aquela pessoa, ainda que desconhecida, mas eu tenho no mínimo um respeito com aquela pessoa. Portanto, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, na certeza de que Ele nos corrige. E aí temos a oportunidade de estarmos arrependidos e corrigidos pelo Senhor, para que não andemos sem rumo, perdidos. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 vai dizer assim: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o filho a quem recebe. É interessante, né? Eu estava lendo hoje o texto, e essa palavra açoita é um pouco forte, né? Para os tempos atuais. Eu não sei você, mas eu fui um dos que mais apanhou lá em casa, né? Eu sou o mais velho, e geralmente o mais velho apanha mais, né? O primeiro paga pelos irmãos, às vezes. Nem por isso fiquei traumatizado. Nem tanto do meu pai, mas da minha mãe. Se ela estiver assistindo, vai morrer de rir. Mas a nossa sociedade, de tal modo sem limites, até algumas palavras, talvez sejam motivos de uma revisão
né, de tradução, para que possa comunicar ao povo do nosso tempo, mas que não pode presidir a importância da correção. E muitas vezes nós estamos entristecidos porque estamos passando por correção. Mas a correção é importante, o exílio é importante, foi importante na vida do povo de Israel, para trabalhar o coração daquele povo, daquela nova geração que estava nascendo, daquela nação enquanto história. E aí o GPS deles, o Waze deles, né, o Google Maps deles, para 2000 anos de história, nos revela então a importância para nós, no tempo atual, de valorizarmos a correção que vem do Senhor. Porque o Senhor sempre vai corrigir como um Pai amoroso. A palavra de Deus vai nos dizer assim também: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Portanto, toda a Escritura é inspirada por Deus para correção. E isso para a educação na justiça. Justiça quer dizer retidão. Então é como se o Senhor nos corrigir com a sua palavra e nós nos deixarmos ser corrigidos por Ele. Nós estamos trilhando um bom caminho, que é o caminho melhor, que é aquele caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, o exílio é uma palavra importante aqui na genealogia e um momento crítico importante na história do povo de Israel, que nos ensina a respeito de correção. E se o Evangelho ele é acolhedor, ele também procura nos corrigir, procura nos ajudar a sermos melhores pessoas, não pelos nossos esforços simplesmente, mas pela sua graça. Ele nos dá da sua graça, Ele nos dá do seu Santo Espírito, para que nós possamos trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso interior, ter paz no coração, ter alegria no coração, mais bondade, mais benignidade, mais mansidão, mais domínio próprio. Tudo isso aí é fruto da ação de Deus na vida de seus filhos. E por último, gostaria de trazer a figura de Maria aqui. Na genealogia de Jesus, no verso 16 vai dizer: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Claro que não poderia faltar Maria na genealogia de Jesus Cristo, né? Ela é a mãe dele. Mas é importante aqui o destaque, e aí nós acabamos de passar pelo Natal, né? Mas como nem tudo do ano de 2020 passou, vamos trazer as coisas boas, né? Vai falar do nascimento virginal de Jesus Cristo. Vai falar do milagre, vai falar de algo que é revelação de Deus para nós. É interessante que o milagre é exatamente a quebra daquilo que é natural, a quebra daquilo que é esperado, a quebra daquele planejamento que você fez e você tem tanto controle sobre esse planejamento que você não pode mudar uma linha porque você se sente inseguro, mas que muitas vezes impede que o Senhor haja na sua vida, porque você não dá espaço para a surpresa, porque você não dá espaço para a manifestação do Espírito de Deus, porque você não dá espaço para que o amor de Deus entre no seu coração e você possa experimentar uma nova realidade. Mas o fato é que quando ele inclui aqui Maria, e logo em seguida a narrativa do Evangelho de Mateus, quando vai falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo, é toda voltada para a questão desse milagre. E José, percebendo que ela estava grávida, não querendo difamá-la, resolveu sair secretamente. Mas aí o Senhor falou ao coração de José, no verso 20 diz assim, do capítulo 1. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do quê? É do Espírito Santo. Nós precisamos de um Deus acolhedor, nós vemos em Deus e no Evangelho o acolhimento. Nós precisamos de correção e nós precisamos de revelação. Não adianta você saber por ouvir falar, não adianta você conhecer sobre Deus, não adianta você conhecer a Bíblia de cor e salteado,
Não adianta você fazer curso de teologia, não adianta você buscar essa ou aquela outra religião, se você não abre espaço para a revelação do Senhor através do seu Santo Espírito. O que Deus vai falar então a José é que ele ficasse ali com ela e que recebesse Maria, porque o que dela ia ser gerado era da parte do Espírito Santo. Portanto, toda a obra de Deus é uma obra de revelação. Por isso que nós devemos pedir ao Senhor que Ele esteja sempre se revelando a nós, que Ele esteja sempre falando aos nossos corações. A palavra de Deus vai nos dizer em João, capítulo 16, que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu volto para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus estava falando que era preciso que Ele fosse para que o outro Consolador viesse. E esse outro Consolador, que era o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro de uma experiência bem simples, né? Bem interessante. Eu me converti em 1991. Na verdade, eu fiz uma oração a Deus, ainda que não entendendo nada, nem crendo, eu acho que eu não estava crendo. Mas eu disse assim: Deus, em nome da Tua verdade, eu vou ficar aqui nessa igreja e vou ficar um tempo aqui. Se eu perceber que aqui tem verdade, eu fico. Se não perceber, eu vou embora. Porque eu tinha aprendido que a verdade não estava numa religião, mas estava na pessoa de Jesus Cristo. O pastor sempre falava disso. E ali eu comecei a frequentar a primeira igreja batista de Fortaleza. E todo domingo de manhã eu ia com o propósito, né, de participar, sobretudo, gostava demais do culto, né, participava do culto, das mensagens do pastor Paulo, mas eu não perdia a escola bíblica. Era a oportunidade que eu tinha de estudar a Bíblia, de procurar, investigar e fazer jus à oração que eu tinha feito ao Senhor. E todo mundo todos, né, até quem foi criado na igreja, sabe que em algum momento você se pega assim, se perguntando, né, com quem eu estou conversando? Faz sentido a minha oração? Será que eu estou conversando mesmo com Deus? Como é que é? Né? E às vezes você ora e nem sente muita coisa. Mas um dia a professora Wanda disse assim: Júlio, ore hoje. Aí eu disse: tá certo. Eu não me lembro se eu que pedi a ela para orar. Eu sei que naquele dia eu orei diferente. Aí ela disse assim, e aí no final eu compartilhei com ela, né? Aí ela disse assim: isso é a ação do Espírito Santo dentro de você. São mistérios de Deus. São coisas que não deve fazer de nenhum de nós melhor do que ninguém, muito pelo contrário, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas que deve nos apercebermos, devemos nós nos apercebermos, que o Evangelho é revelação. E que Maria está aqui na genealogia para lembrar do nascimento virginal de Jesus Cristo, do milagre. Para lembrar do milagre que foi aquela mulher, mesmo sem ter tido uma relação de conjugalidade, de sexualidade, de sexo com José, concebeu a partir do Espírito Santo Jesus Cristo. Porque Ele é revelação para todos nós. E Ele vem para nos falar ao coração. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo vai nos relatar, Lucas vai relatar uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo em que o Espírito de Deus impede que ele vá para a Ásia, porque ele tinha que ir para a Macedônia. E foi fundamental essa ida do apóstolo Paulo à Macedônia para que o Evangelho chegasse até Roma, para que o Evangelho saísse do eixo da Ásia e fosse para o eixo do Ocidente, para que chegasse até nós. Como o pastor Alberto nos falou hoje de manhã, precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar sensíveis à sua palavra, ao seu chamado, às situações que Ele coloca ao nosso redor para nos falar ao coração, para sermos instrumentos de Deus na vida de alguém, ou quem sabe para sermos corrigidos, ou quem sabe para largar a mão dessa ideia de que Deus não o ama, e que Ele sim é acolhedor. Tudo isso devemos colocar diante do Senhor, na certeza de que Ele é aquele que nos acolhe, Ele é aquele que nos corrige, e Ele o faz tudo isso
através da revelação que Ele nos faz através de Seu Filho, Jesus Cristo. Através do Seu Espírito. E aí, voltando lá para o texto do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Não precisamos conhecer todo o caminho, colocar um holofote na cabeça, mas nós podemos a cada passo, a cada dia agradecendo a Deus, a cada dia buscando a Sua palavra, a cada dia orando diante do Senhor, a cada dia com os ouvidos e o coração atentos à Sua voz, e assim percebermos, e assim nos deixarmos sermos guiados pelo Senhor. A genealogia de Jesus Cristo aqui em Mateus é um olhar de quase 2000 anos de história, que nos aponta ali as mulheres, nos aponta ali as mulheres errantes ou não errantes, se é que existe alguém que não seja errante, pecador, não existe, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas pela graça sois salvos mediante a fé, né? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E assim podemos então nos apercebermos desse evangelho acolhedor, desse evangelho que nos corrige e desse evangelho revelador, que se revela através da Sua palavra. De manhã, o pastor Herbert Cordeiro fez menção, né, no final da mensagem do pastor Alberto, né, que Deus não, alguém disse, né, mas Deus não está falando. Eu disse, lê a palavra, ore, converse com Deus. Talvez esteja mais perto de você do que o que você imagina, aquilo que Ele queira falar ao seu coração. Que Deus possa trazer essa ideia tranquila de que Ele é acolhedor. Que Ele possa trazer sem peso no seu coração, de que Ele é um Deus que corrige. E que você possa sair do trivial e entrar no mundo da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo através do seu Santo Espírito. E que Deus esteja abençoando a sua vida. Oremos nesse instante. E se você está entregando a sua vida a Jesus Cristo, se os seus olhos se abriram para a verdade do Evangelho, para a pessoa de Cristo, você pode orar comigo nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, agradecidos por esta tarde e noite, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade de prestar culto ao Senhor aqui na nossa igreja, ainda que online. Mas obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar cada um na sua casa. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um que se encontra em casa nesse instante. Das suas necessidades, das suas conquistas, das suas vitórias, do seu empenho, dos seus desandados da vida, dos seus deslizes, das suas fraquezas. Nos colocamos todos diante do Senhor, agradecidos, ó Deus, porque em Teu Filho Jesus nós nos sentimos perdoados, nos sentimos, ó Deus, abraçados, acolhidos. Nós damos graças ao Senhor, porque nós sabemos que assim como um pai corrige o seu filho, nós estamos debaixo da correção do Senhor. Portanto, ajuda-nos nessa caminhada. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de revelação. Obrigado pela porção preciosa do Teu Santo Espírito dentro do nosso coração. Por isso, nos colocamos diante de Ti, agradecidos, ó Pai, por Tua bondade. Em nome de Jesus é que nós oramos. E se você, de repente, para você se abriu a realidade do Evangelho e você quer manifestar isso aos homens, você pode colocar aí no chat mesmo. Olha, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Eu abro o meu coração hoje para a Sua presença dentro de mim. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. E você pode também passar um WhatsApp para o número da igreja, 3126-8100, e nós vamos entrar em contato com você.